Entre estes se fez a distribuição dos porteiros, alternando os principais dos varões na guarda com seus irmãos, para servir na casa do Senhor. E lançaram sortes, o pequeno com o grande, pelas casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte ao oriente a Selemias, e a Zacarias seu filho, conselheiro entendido, lançaram as sortes, e sua sorte foi para o norte, e por Obed-edom, ao sul, e por seus filhos, a casa dos depósitos, por Supim e Oza ao ocidente, com a porta de Salequite ao caminho da subida, guarda contra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 de dia, ao sul 4 de dia, e a casa dos depósitos de 2 em 2. Em a câmara dos vasos ao ocidente, 4 ao caminho, e 2 na câmara. Estes são as repartições dos porteiros, filhos dos coraitas, e dos filhos de Merari, e dos levitas. Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das coisas santificadas. Quanto aos filhos de Ladã, filhos de Gerson, de Ladã, os príncipes das famílias de Ladã foram Gerson, e Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel seu irmão, tiveram cargo dos tesouros da casa do Senhor. Acerca dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, e dos Uzeritas, Sebuel filho de Gerson, filho de Moisés, era principal sobre os tesouros, em ordem a seu irmão Eliezer, filho deste era Reabias, filho deste Jesaías, filho deste Jorão, filho deste Zicri, do que foi filho Selomote. Este Selomote e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros de todas as coisas santificadas, que havia consagrado o rei Davi, e os príncipes das famílias, e os capitães de milhares e de centenas, e os chefes do exército, do que haviam consagrado das guerras e dos despojos, para reparar a casa do Senhor. Assim todas as coisas que havia consagrado Samuel vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia, e todo o que qualquer um consagrava, estava sob a mão de Selomote e de seus irmãos, dos Isaritas, que Ananias e seus filhos eram governadores e juízes sobre Israel nas obras de fora, dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens de vigor, 1700, governavam a Israel da outra parte do Jordão, ao ocidente, em toda a obra do Senhor, e no serviço do rei, dos Hebronitas. Gerias era o principal entre os Hebronitas repartidos em suas linhagens por suas famílias. No ano 40 do reinado de Davi se registraram, e acharam-se entre eles fortes e vigorosos em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, eram 2700, cabeças de famílias, os quais o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas, Gaditas, e sobre a meia tribo de Manassés, para todas as coisas de Deus, e os negócios do rei, e os filhos de Israel segundo o seu número, a saber, príncipes de famílias, comandantes, centuriões e oficiais dos que serviam ao rei em todos os negócios das divisões que entravam e saíam cada mês em todos os meses do ano, eram em cada divisão 24.000. Sobre a primeira divisão do primeiro mês estava Jazubião filho de Zabdiel, e havia em sua divisão 24.000. Dos filhos de Pérez foi ele chefe de todos os capitães das companhias do primeiro mês. Sobre a divisão do segundo mês estava Dodai Auita, e Miclote era maior general em sua divisão, na que também havia 24.000. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada sumo sacerdote, e em sua divisão havia 24.000. Este Benaia era valente entre os 30 sobre os 30, e em sua divisão estava Amizabade seu filho. O quarto chefe para o quarto mês era Azael irmão de Joabe, e depois dele Zebadias seu filho, e em sua divisão havia 24.000. O quinto chefe para o quinto mês era Samute Israelita, e em sua divisão havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira filho de Ix, de Tecoa, e em sua divisão 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Eleis Pelonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai Uzatita, de Zerá, e em sua divisão 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer Anatotita, dos Benjamitas, e em sua divisão 24.000. O décimo para o décimo mês era Marai Netofatita, de Zerá, e em sua divisão 24.000. O décimo primeiro para o décimo primeiro mês era Benaia Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O décimo segundo para o décimo segundo mês era Eldai Netofatita, de Otniel, e em sua divisão 24.000. Assim sobre as tribos de Israel, o chefe dos Rubenitas era Eliezer filho de Zicri, dos Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, dos Levitas, Asabias filho de Quimuel, dos Aronitas, Zadok, de Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, dos de Issacar, Onri filho de Micael, dos de Zebulon, Ismaías filho de Obadias, dos de Naftali, Jeremote filho de Azriel, dos filhos de Efraim, Oséias filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel filho de Pedaías, da outra meia tribo de Manassés em Gileade, e do filho de Zacarias, dos de Benjamim, Jaziel filho de Abner, e de Dan, Azarel filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel. E não tomou Davi o número dos que eram de 20 anos abaixo, porquanto o Senhor havia dito que ele havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe filho de Zeruia havia começado a contar, mas não acabou, pois por isto veio a ira sobre Israel. E assim o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E Asmavete filho de Adiel tinha cargo dos tesouros do rei, e dos tesouros dos campos, e das cidades, e das aldeias e castelos, Jonatas filho de Uzia, e dos que trabalhavam na lavoura das terras, Esri filho de Quelube, e das vinhas Simei Ramatita, e do fruto das vinhas para as adegas, Zabdia Sifmita, e dos olivais e figueirais que havia nas campinas, Baal Anã Gederita, e dos armazéns do azeite, Juás, das vacas que pastavam em Saron, Citrai Saronita, e das vacas que estavam
habitavam os vales, Safate filho de Adilai, e dos camelos, Obil ismaelita, e das asnas, Gedias meronotita, e das ovelhas, Jaziz agareno. Todos estes eram superintendentes da riqueza do rei Davi, e Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem prudente e escriba, e Jeiel filho de Aquimone estava com os filhos do rei, e também Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai arquita amigo do rei. Depois de Aitofel era Joiada filho de Benaia, e Abiatar, e Joabe era o general do exército do rei. Pois não foi pela lei que a promessa de ser herdeiro do mundo foi feita a Abraão ou à sua descendência, mas sim, pela justiça da fé. Porque, se é da lei que são os herdeiros, logo a fé se torna vazia, e a promessa é anulada. Pois a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso é pela fé, para que seja conforme a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a todos os descendentes, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, diante daquele em quem ele creu, Deus, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Com esperança, Abraão creu, contra as expectativas, que se tornaria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não fraquejou na fé, mesmo considerando seu próprio corpo já praticamente morto, pois já era de quase 100 anos, e o ventre de Sara em estado de morte. Nem duvidou da promessa de Deus, pelo contrário, fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, e teve plena certeza de que aquele que havia prometido também era poderoso para cumprir. Por esse motivo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nós. A quem será imputado? Os que creem naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Portanto, agora que somos justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele também temos acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não frustra, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem faz misericórdia ao pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará a sua recompensa.